Seja muito bem-vindo ao Excelência em Foco, o podcast que apresenta histórias, ideias e experiências de pessoas que alcançaram resultados extraordinários e que inspiram aqueles que acreditam que a excelência pode ser aprendida. Eu sou o professor Ed Carlos Ferreira. E eu sou a professora Débora Marreiro. Mais conhecida como Oi Amor. E este podcast, esse episódio, vai responder uma pergunta. O que podemos aprender com essa história? Se você acredita no poder da educação, da dedicação e da disciplina, esse podcast é para você. Histórias que inspiram, ideias que transformam e pessoas que fazem a diferença. Este é o Excelência em Foco. Seja muito bem-vindo. E vamos começar apresentando a nossa convidada. Olha, é longa a história aqui, então vamos fazer num dueto aqui, eu e a professora Débora Marreiro, meu amor, né? Porque se não chamar, eu tomo bronca. Hoje o nosso podcast recebe uma mulher cuja trajetória representa coragem, determinação, amor e superação. Uma mulher que enfrentou dificuldades desde muito cedo, mas que nunca desistiu, mesmo que as circunstâncias definissem onde iria chegar. Ela nasceu na cidade de Lucélia, no interior de São Paulo. Ainda criança, mudou-se com os pais e irmãos para a Baixada Santista. A família chegou de ônibus levando apenas algumas trouxas de roupas, porque não tinha sequer malas para transportar seus pertences. Ela era a segunda filha mais velha de uma família com 9 crianças. Desde muito cedo, aprendeu o significado da palavra responsabilidade. Com aproximadamente 8 anos de idade, já trabalhava em casa de família de outras pessoas, ajudando no sustento e na organização da família. Seus estudos foram interrompidos na antiga 4ª série do ensino fundamental. Aos 18 anos, se casou e iniciou um novo capítulo da sua vida. Mais tarde, tornou-se mãe de 3 filhas. Sua segunda filha nasceu com deficiência nos anos de 1970, período em que o acesso à informação, aos tratamentos e aos processos de reabilitação eram muito mais limitados que nos dias atuais. Naquela época, muitas pessoas diziam: não judie dessa criança, Deus quis assim, deixa essa menina quietinha. Mas ela não aceitou que a filha fosse definida pelas limitações que as pessoas enxergavam. Ela enfrentou preconceitos, dificuldades financeiras, falta de estrutura e até resistência de quem acreditava que não havia nada a ser feito. Mas ela sabia que a sua filha precisava de oportunidades. Por isso lutou por atendimento, acompanhamento e reabilitação. Uma história construída não pela ideia de coitadinha, mas pela certeza de que toda pessoa merece cuidado, dignidade, desenvolvimento e oportunidade de alcançar o seu máximo potencial. Mas os desafios da vida não pararam por aí. Aos 43 anos, ela e o marido perderam praticamente tudo durante o período do Plano Collor. De repente, ela precisou encontrar uma maneira de sustentar a família e cuidar das 3 filhas. Em vez de desistir, ela começou novamente. O marido trazia peixe do litoral e ela preparava e os vendia. Ela também fazia pães e comercializava pela vizinhança. O que poderia ter representado o fim de uma história tornou-se o começo de uma nova trajetória. Por volta dos 49 anos, ela tomou uma decisão que transformaria novamente a sua vida. Ela voltou a estudar. Depois de décadas afastadas da escola, retomou os estudos, superou as dificuldades e avançou etapa por etapa, até concluir uma faculdade de gastronomia. Em 1996, enquanto estudava e continuava lutando pela sobrevivência da família, ela idealizou e construiu uma empresa, um empreendimento que nasceu da necessidade, do talento, do trabalho e da perseverança. Essa empresa permanece ativa até hoje e completa aproximadamente 30 anos de existência. Uma mulher que começou a trabalhar como doméstica, ainda criança, tornou-se uma empreendedora de sucesso e formada em gastronomia. Atualmente, aos 77 anos, Dona Isa, mas a Dona Isa da minha infância, continua escrevendo novos capítulos de sua história. Ela participa da faculdade da terceira idade, continua aprendendo, mantém uma vida ativa e viaja pelo menos 3 vezes por semana, ao ano. Ela não parou no tempo, continua descobrindo novos lugares, adquirindo conhecimentos e mostrando que a vida pode ser vivida com intensidade em todas as idades. Hoje, temos a honra de receber uma mulher que representa a força de tantas mulheres, trabalhadoras, estudantes e empreendedoras brasileiras. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Excelência em Foco, Dona Isa, mais conhecida como Miroane. Isto é um livro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui.
Amor, já estava emocionada? Eu já estava emocionada e vou ter que dar vários spoilers aqui, né? Porque a Isa, a dona Isa da minha infância, é mãe de uma grande amiga, que é a Miriam, que nós estudamos desde 7 anos de idade juntas e não perdemos o contato nesses 50 anos. E eu lembro da infância, lembro de ir à sua casa, lembro de como fui acolhida na sua casa todas as vezes que estive lá. E muito do que a gente descreveu aqui nessa introdução do nosso podcast, eu vivi, eu acompanhei, eu admirei e eu me inspirei. Então, é uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. E esse é o nosso café no nosso podcast. O Ed separou várias perguntas e vai ser esse nosso bate-papo que eu tenho certeza vai inspirar muita gente que está aí pensando, mas passaram-se tantos anos, nunca é tarde para começar. A sua história merece todo o nosso respeito. Eu que agradeço. Nós merecemos ouvir a sua voz. E como eu falei nos bastidores, você tem direito à fala e a falar o que você quiser e no momento que você quiser. Você tem toda a autoridade para falar por tudo que você já fez, já construiu, tá? Como pessoa, sendo um exemplo aqui. Eu vou começar com uma história assim, se você pudesse voltar no tempo e encontrar aquela menininha, a Isa, de 8 anos de idade, que trabalhava na casa de outras pessoas para ajudar a sua família, o que você diria para a Isa de 8 anos de idade? Eu acho que ela fez o que que tinha para se fazer, nunca perdendo a esperança de uma melhora e nunca perdendo a coragem. Então, eu diria, você fez bem, você é uma menina vencedora. É muito vencedora. A gente vê esses vídeos agora, né, que desde a Copa começaram com o Neymar de volta. Se você olhasse para aquela criança, nós vencemos. Eu acho que a sua história é isso, né? Olhar para aquela Isa que talvez nem sonhasse viver tudo que já viveu. Eu acho que nós sonhamos, nosso sonho, ele alcança, às vezes, a medida do que nós enxergamos. E provavelmente na sua infância, como nós trabalhamos com educação, muitas crianças não enxergam essa possibilidade. Trazer essa história para o mundo é falar para essas crianças que começam com uma infância tão difícil. Seu futuro pode ser muito diferente. Ele não está escrito, selado neste momento. Você pode olhar para cima, olhar adiante e sonhar, porque sonhos são possíveis e podem se tornar realidade. Eu acho que a sua história, e agora olhando para essa Isa pequenininha, é isso que me remete. Olha, tem muita história por aí. Eu vou avançar um pouquinho no tempo. Já foi pro Catiapoã. Olha, para quem é do Catiapoã, se identifique. Tem umas pessoas. Falei que eu busquei a Débora do Catiapoã e trouxe para o Gonzaga. Né? Se você pudesse conversar com a Isa agora, de 43 anos, que tinha acabado de perder tudo. Perdeu tudo, pano no colo. E aí? O que fazer? Você volta no tempo e vai conversar com ela. O que você fala para ela? Foi muito difícil. Eu estava num supermercado quando eu vi essa notícia no rádio. E eu voltei para casa, assim, desesperada, porque praticamente a gente ficou com um pouquinho de dinheiro, se hoje seriam 5 mil, sei lá, com 3 filhas adolescentes para estudar. Então, a gente morava no sobrado, eu me lembro que eu subi e descia a escada umas 3 vezes, sem saber o que fazer. E aí, o que eu ia fazer? A única coisa que eu sabia era fazer doce, fazer bolo. E o meu marido trazia peixe do litoral, que a gente tinha casa lá, mas eu sempre tive aquele lado de orgulho das pessoas não perceberem que eu precisava. Então, com relação aos peixes, eu dizia que ele tinha trazido muito peixe, a gente não ia dar conta, então eu estava vendendo ali para quem quisesse. Assim eu vendia o peixe. Depois comecei a fazer alguma coisa de chocolate. Aí eu saía dizendo que eu tinha muita encomenda e se a pessoa queria. E a pessoa, eu quero, vou encomendar. A senhora quer ficar com esse? Mas esse não é de alguém? Não, mas eu vou lá em casa e busco outro. Eu precisava daquele dinheiro para poder comprar mais chocolate. Então, esse lado assim de orgulho no sentido positivo, eu sempre tive. Nunca ninguém ficou sabendo da situação.
Então, o que eu diria para ela, eu me orgulho dela, que é uma pessoa corajosa e que usou do que sabia para sobreviver. Ela usou uma técnica de marketing, né? Ou seja, o orgulho dela segurou, mas ela usou o marketing. Não, sobrou. Estou vendendo aqui, olha, tenho várias encomendas, é o único que eu tenho. Mas aí você conseguia vender, porque quando você passa a ideia de que tem várias encomendas, as pessoas querem comprar, se interessam mais. E parabéns. Eu vou adiantar, eu dei o spoiler no começo, mas eu falo. Os bolos dela são maravilhosos. Tem um bolo que eu amo demais, eu falo assim, pra mim é o meu preferido. Tanto que eu falei, eu vou pedir um bolo daquele, vou encomendar, que é o mousse misto e é da Miroane. É maravilhoso. Então, quando eu soube que a Débora era amiga de vocês de família, eu falei, ela representa tudo que eu acredito, que é a inspiração de onde começou. Que história linda. E parabéns pra Isa de 43 anos de idade. E o que você falaria para essa Isa? Então, eu acho que essa Isa que eu peguei, e ela disfarçou tanto, ela escondeu tanto isso, que eu mesmo sendo amiga, não percebi. Mas eu não sei se você conseguiu esconder isso das meninas também. Porque eu acho que as filhas talvez não tenham sentido esse peso do que foi, né? Perdemos tudo com um plano Collor, porque eu não lembro da Miriam trazer esse peso para as nossas conversas, né? A Miriam é a filha mais velha, que é minha amiga de infância, e ela nunca trouxe isso, tá pesado, estou preocupada com a minha família, não. Eles tinham, inclusive, um carro que eu gostava bastante, meu pai tinha um Fusca na época, né? Meu pai sempre teve Fusca. Eu falo que quando ele trocou de carro, ele teve Fusca a vida inteira. Só teve primeiro um outro carro lá, que eu não lembro o nome, DKV, olha o nome do carro. Depois foi só Fusca. E quando depois que trocou, acabou, né, faleceu e não aproveitou o carro. Mas ela tinha um Santana, que para aquela época da minha infância era um super carro. E a visão que eu tinha, criança morando no Cachapuã, é que se vocês moravam no Sobrado e tinham um Santana, vocês eram ricos. Para mim, vocês eram ricos e pronto. Eu falava, nossa, então não foi perceptível para mim. E a Miriam, nesse contato todo que eu tive, também nunca transpareceu, né? Não sei se as meninas perceberam, se isso foi conversado em família, que eu acho que as famílias, antigamente, até porque moravam em casas maiores, tinham um quintal, as crianças brincavam na rua. É algo que eu percebo daquela geração nossa para a atual, é que alguns problemas de adultos ficavam na esfera do adulto. O adulto não levava, não discutia isso na frente das crianças. Vai pro quintal que eu quero conversar com teu pai, vai pro quintal que eu quero conversar com a sua avó. E a gente ficava ali, né, tentando ouvir o que estava sendo naquela conversa, mas aquilo não trazia o peso que hoje tudo é falado, tudo é discutido, tudo é gritado na frente das crianças. A criança não tem ainda musculatura emocional para lidar com isso. E eu percebo que os pais hoje, a gente precisa orientá-los. A criança não tem ferramentas emocionais para lidar com isso. E quando você tem essa postura na sua venda, você também ensina para as meninas, e eu acho que poupa as meninas de um sofrimento que elas não alcançariam naquele momento, não conseguiriam lidar, né? Conta pra gente como foi isso naquele momento em relação às crianças, né? Que eram crianças ainda. Assim, como eu não tive esse lado de passado pela minha mãe de sofrimento, de os outros têm, vocês não têm, eu não tive, porque a minha mãe dizia, nós não temos hoje, mas se a gente trabalhar, a gente pode ter amanhã. E assim foi feito mesmo, porque, graças a Deus, meus irmãos são tudo de bem, aqueles que ainda estão por aqui. Então, para minhas filhas, eu também nunca passei esse lado de que é pior, de que não vai conseguir. E mesmo quando aconteceu esse episódio do dinheiro, a gente falou, comunicou, a nossa vida agora vai ser diferente, então precisamos ver o que vai fazer. E elas sempre estiveram juntas, a gente nunca assim fez nada escondido delas, mas também não passava o lado de sofrimento, de pior do que os outros, não. Então, aí começamos a fazer coisa para fora, e uma delas foi fazer jantar para a maçonaria aqui em Santos, e elas ajudando, nós chegamos a fazer até para 700 pessoas.
jantar que eu nunca tinha feito, nomes de comida que eu nem sabia o que era, e eu ia procurar saber e fazia. Então, aí depois passamos para o bolo, fazer bolo, fizemos uma feira, que é feira de malhas, que agora é lá na Ponta da Praia e tal, e nessa feira foi que eu dei início a primeira vez no nome Miroane, porque lá na feira, quando as pessoas comiam o nosso doce, nosso bolo, elas gostavam demais, demais. E quando perguntava como é que fazia para encomendar e tal, e eu dizia, eu dava o cartãozinho, e elas diziam, ah, mas é em São Vicente? Ah, não, porque todo mundo era de Santos. Eu falei, ah, mas pode encomendar que a gente entrega. E a gente nunca tinha feito isso. Então, Primeiro entrega? iFood. Primeiro iFood surgiu. É o marqueteiro. Né? Entrega, mas eu moro lá na Ponta da Praia, não tem problema. A gente morava no Catiapão e vai para a Ponta da Praia entregar o bolo. Então foi assim, porque um trazia o outro, um trazia o outro. E aí, como era todo mundo de São Vicente, os clientes, nós começamos a pensar em vir para Santos. E aí esse sobrado que eu tinha, nós colocamos para vender, mas eu só ia vender se encontrasse um outro para poder comprar. Então, quem sabia que eu estava vendendo já dizia, isso aí vai gastar tudo, não vai dar em nada. Falava que vale que nós sabemos o que estamos fazendo, não é os outros. E aí, de fato, fez isso, mudamos para Santos e abrimos uma portinha que eu falei, eu quero um lugar para morar e uma portinha para vender meus bolos. E aí começamos, e 6 meses depois a gente teve que sair dali de cima, porque teve que ampliar a loja, e aí foi aumentando. Então, o nosso começo foi assim, eu com as duas, porque a mais velha já tinha casado e morar em São José do Rio Preto, então era eu com as duas, ali batalhando e fazendo as coisas e vendendo. E é isso. Algumas pessoas falam sempre muito de zona de conforto. Ah, eu quero a minha zona de conforto. Seu exemplo é zona de desconforto. O que faz a pessoa crescer não é o conforto, é o desconforto. A dificuldade que você passou, você teve que criar subsídios e maneiras para que você crescesse. Então, esse desconforto que teve momentâneo fez você crescer. Então, tá aí o exemplo para os jovens que trabalham nas feiras de empreendedorismo nas escolas. Falei, esse é um exemplo. Não queiram o conforto. O desconforto vai fazer valer a pena. Olha, até eu estou travando aqui. Vamos lá. Quando você olha para a sua vida, qual o momento que você pensa, tudo valeu a pena? O que eu vi do resultado que isso tudo deu, valeu muito a pena. Se bem assim, que não teve nada na minha vida que eu tivesse arrependido de ter feito, que tudo era assim para melhor das intenções e prosperando. E uma coisa que eu sempre dizia para minhas filhas, ser humilde não quer dizer deixar os outros humilhar. Então, diferencie bem isso e graças a Deus nós temos funcionários e todos eles têm muito carinho pela gente, porque a gente tem muito carinho e respeito por eles. Então, não tenho assim nada de que tenha arrependido, não. Olha a frase. Ser humilde é não deixar ser humilhado. E aí? Ser humilde não quer deixar com que os outros nos humilhem. E voltando, né, nas crianças, quando passa para eles, a situação mudou, mas eu não passo o peso do sofrimento, eu ensino muito para essa criança, né? De que a vida tem seus altos e baixos, porque a vida tem isso mesmo, que eu preciso me adequar a esses altos e baixos da vida, e não adianta eu ficar num canto me vitimizando e envolvida no sofrimento, né? Na carapuça do sofrimento. Tá, a vida mudou, o que eu faço com isso? Então você teve a sabedoria de poupá-las do que era o olhar do sofrimento, que com certeza teve aqueles momentos que a gente deita a cabecinha no travesseiro e as lágrimas saem sem a gente controlar, mas que você não leve para eles esse peso, essa responsabilidade, mas o compartilhar. A nossa vida hoje está diferente, e se de repente nós íamos ao cinema aos fins de semana, durante esse mês nós não vamos, só vamos comer uma pipoca na esquina, né? Eu acho que é isso.
conversar sobre isso também é formar as crianças. Como é importante, né? Porque nós temos aquele momento em que as famílias se perdem, colocando para as crianças todos os sofrimentos, gritando, discutindo na frente deles, ou tentando mostrar que está sempre tudo muito bem e tentando não responsabilizá-los por nada e em nenhum momento. E essa criança também nunca cria essa musculatura emocional. Eu acho que foi de uma sabedoria as suas decisões de levar isso com as meninas, depois já foram ficando mocinhas, e a Miriam casou, saiu, e as meninas ajudaram você diretamente nessa jornada. Foi muito sábia essa sua decisão, essa sua escolha. Parabéns. Parabéns. Existem pessoas que quanto mais a gente aprofunda o conhecimento, mais a gente admira. E hoje está sendo um dia desse para mim. Ah, ela vai chorar. Melhor já. Isa, qual conselho você deixaria para mulheres que estão enfrentando dificuldades e pensando em desistir? Então, eu acho que não é nem um conselho, é um incentivo, porque hoje uma mulher, ela tem, apesar de que ainda existe essas coisas, mas ela é muito mais respeitada do que era na época que nós começamos. Então, eu, com 2 adolescentes, para enfrentar um comércio, e às vezes chegava alguém, o vendedor, se era eu, queria falar com seu marido. Ou se não, se as meninas queria falar com seu pai. Então, para eles, não existia mulheres à frente de um negócio que não tivesse o homem para resolver. Então, isso a gente precisava muito demonstrar, né, o respeito e quem nós éramos. Nós éramos a dona do negócio. Então, a mulher hoje, ela tem mais respeito, por isso que eu digo. Mas isso não impede que a gente caminhe para frente, porque depende da nossa atitude e daquilo que nós queremos aceitar ou não. Quando você fez a pergunta, eu pensei numa resposta, né? Eu falei, principalmente quando nós temos filhos, desistir não é uma opção. Em alguns momentos na vida, quando você tem alguém que depende de você, desistir não é uma opção. Eu acho que é isso, né? Eu acho que seria, se eu fosse dar um conselho, seria esse conselho que eu daria. Eu ia falar, busca outro caminho, porque desistir não é uma opção. Porque você tem pessoas ali, né, que dependem de você. E você mesma depende de você, né? Sim, então, desistir não é... Verdade. Você, na infância, teve que parar os estudos. Então, você teve dificuldade e voltou a estudar já com mais idade. Qual a mensagem que você deixaria para os jovens que acreditam que estudar não vai fazer a diferença na vida deles? Porque a maioria dos jovens hoje, nós trabalhamos com escola pública, e os jovens estão perdendo o sentido nos estudos. Você, com toda essa vivência, tendo que voltar a estudar já mais velho, e foi concluir o fundamental, depois foi fazer faculdade. O que a gente fala para esses jovens hoje na escola? Então, eu acho que estudo, ele é a base de qualquer coisa que você queira ser um dia. Ninguém pode ser alguma coisa sem ter passado pelo estudo. Então, isso é uma coisa que eu nunca abri mão com relação às minhas filhas. Tinha que estudar, e que era o único dever delas era esse. E naquela época eu não tinha muita noção do que realmente era, porque eu tinha o 3º ano de escola, então eu não tinha muita noção. Mas dentro de mim era alguma coisa que precisava ser feito, né? Porque eu queria que elas estudassem, porque eu sou da época que uma mulher não era nada, mas que precisava de um homem à frente dela. Então eu dizia para elas, há quase 60 anos atrás, vocês precisam estudar para ter o seu trabalho e ser independente. E se um dia conhecer alguém e gostar e quiser viver junto, é uma coisa. Mas não que vocês precisem de um homem para conduzir, porque vocês são competentes. E assim foi. Era uma mulher à frente do tempo dela, ela sempre foi. Eu lembro dela, eu na infância, né?
E a Isa já é uma mulher muito à frente do tempo dela, e eu sempre chamava de senhora, e ela, não, é você. E eu com aquela dificuldade de falar, mas ela já sempre falava, e nós conversávamos ali, ela com essa cabeça mais visionária, Sim. e não uma mulher com o pensamento da década de 60, né, que foi a década que eu nasci. O seu pensamento era muito à frente disso já. Que não era muito aceito, né? Tinha uns vizinhos, que era mesmo continuação do sobrado, eles mal me cumprimentavam, só que eu não sabia o porquê, né? E aí, depois de muitos anos, já com a doceria, eu fui fazer um curso no Sebrae, não sei se vocês conhecem, que é Empretec. Sim. Então, aí eu fui fazer. Lá nesse curso, tinha esse que tinha sido meu vizinho. Então, lá, como a gente dá muitos depoimentos, lá não tem segredo, né? Todo mundo abre o coração. E aí, no final, esse vizinho, no depoimento dele, ele falou: nós somos vizinhos e eu não sabia a grande mulher que você é. Então, às vezes, a gente tem esse preconceito e deixa de conhecer uma pessoa que a gente nem imagina que é. Não estou querendo me fazer melhor, não. É que ele tinha, certo, um preconceito, alguma coisa que não permitiu que ele realmente conhecesse o ser humano. É verdade. Eu vejo muito nos dias de hoje, aí falam sobre a independência feminina, e nós somos um casal que fazemos tudo junto. E algumas pessoas não entendem. E meu ditado é: eu não preciso da Débora. A Débora não precisa do Ed. Nós queremos um ao outro, nós queremos. Nós temos uma cumplicidade, um respeito, uma admiração. A Débora tem habilidades que eu falei, poxa vida, que trouxeram para mim como ser humano maravilhosas, que agregaram muito. E eu sei que eu trouxe algumas coisas que melhoraram na vida dela. Então nós, enquanto casal, juntos, vamos muito mais além. Eu vejo hoje algumas pessoas dizendo, não, a mulher tem que ser somente independente. Não, ela pode ser independente, mas ela pode escolher com quem ela quer estar. Então eu escolhi estar com a Débora escolheu estar comigo. Eu acho que a vida no dia de hoje tem que ser assim mesmo. Não necessitar um do outro. O querer é muito mais importante. Isso é ser inteligente. Exatamente. E algumas pessoas ainda não entendem. Você é uma professora da vida. E aí, tem algum professor que marcou a sua vida, ou você gostaria de deixar algum recado para os professores que nos acompanham? Porque o nosso canal, ele começou dando dicas, eu gravando em casa, na sala de casa, com uma mesinha, falando, oi amor, com a Débora aqui, e eu trazia dicas de educação, falando, vamos criar o nosso podcast, vamos trazer pessoas que representam, que inspiram na educação. Então nós temos muitos professores assistindo. Tem algum professor que marcou a sua vida? E o que você falaria para o professor quando ele está com um aluno? O que ele falar, o que ele ensinar e como ele ensinar? Porque o mais difícil hoje não é o que ensinar, é como ensinar. É verdade. Olha, quando eu falo em professor, eu lembro de uma professora que eu tive no 2º ano, Dona Aparecida, e ela levava lanche para mim, mais para uma outra menina que tinha tido paralisia. Ela levava lanche todo dia para nós, porque ela sabia que a gente não tinha. Então, ela sempre ficou no meu coração, essa professora. E um dia, morava lá em Piraju, e um dia eu pude ir visitá-la, depois de casada, e levei para ela uma caixa de chocolate. Eu acho que ela nunca recebeu um presente tão coração aberto como foi naquele dia, que era um jeito de eu retribuir os lanches que ela levava quando eu tinha 7, 8 anos. E outro professor, eu acho que foi até assim no Empretec mesmo, que eu estava muito acanhada, mais que hoje. E também eles sabendo já da minha história que tinha naquele tempo, e eles queriam que falasse tudo isso. Eu muitas vezes dizia para eles, vamos lá fazer e eu vou limpando a sala aqui. Ele dizia, não, seu lugar é lá, você vai para lá. Então ele me ajudou muito a tirar um pouco dessa inibição. E eu agradeço bastante por ele me dar esses empurrões na vida. E eu saí de lá, assim, acho que mais forte. Inclusive lá tinha muito depoimento de filhos que trabalhavam com os pais
E tinha esse desentendimento porque o pai dizia, o que eu sempre ouvi na minha infância: você quer saber mais do que eu? Você quer agora fazer as coisas que eu acho que não é certo? Então, eles, sabendo da minha vivência com 2 filhas no comércio, eles pediram para eu fazer um depoimento como é viver com família. E eu fiz. A primeira coisa mais importante que eu disse era um respeitar o outro. E um combinado que a gente fez logo no comecinho de abrir a loja foi: nós somos em 3. Quando as 3 não concordar, 2 concordarem, a gente vai fazer o que aquelas 2 concordarem e tudo bem o resultado, se der certo ou não. Então, nunca teve desentendimento, porque nós tínhamos esse combinado e nunca ninguém abriu a gaveta do caixa para pegar algum dinheiro. Aquela que era responsável que ia passar. Então, eu dei esse depoimento e é o que nos fez chegar até hoje. O respeito de um pela outra. Quanta Tá aí. sabedoria. Segredo do sucesso. É. Tá? A senhora está dando a chave aqui, você está dando a chave do segredo do sucesso. Respeito, acima de tudo. Tá? E quando dividir as responsabilidades, que respeite, tá? O espaço do outro. E o combinado não sai caro, né? Eu sempre Exatamente. falo isso pro Ed. Exatamente. Combinou, eu sou filha de militar, então, como uma boa filha de militar, combinou, tem que seguir até o final que está combinado, porque se eu combinar com você, eu vou seguir aquele combinado. Se eu tiver que mudar o combinado no meio do caminho, eu vou te chamar e vou falar: olha, agora eu preciso mudar o combinado. Mas eu também espero e exijo mesmo do outro o mesmo. Sim. Da mesma forma que eu respeito, da mesma forma que eu cumpro o que eu combinei, eu espero e exijo que o outro cumpra o que combinou comigo, né? O combinado não sai caro. E assim a gente se entende. Eu acho que eu trabalho na educação e os últimos anos coordenando, dirigindo equipes grandes, você tem que honrar os seus combinados e esperar que o outro honre o combinado também, porque senão a gente não consegue caminhar. Sim. Eu não posso combinar com pessoas que eu estou dirigindo hoje algo e amanhã eu acordei pensando diferente e não falo para a pessoa: se coloquei um prazo, se coloquei um combinado, essa é a sua função, eu espero que você faça isso, é isso que eu vou esperar que você vá cumprir. Não vou ficar, né? Às vezes a gente precisa ficar num microgerenciamento, rondando ali, checando o tempo todo. E isso também é importante, conhecer as pessoas. O Ed falou comigo ontem, né? Eu falo muito de ler as pessoas. Existem pessoas que eu preciso microgerenciar, como diz um dos meus filhos do coração. Ele fala: Débora, nesse caso, microgerencia. Chega perto, checa o tempo todo. E existem pessoas que eu vou falar aqui. O meu filho caçula um dia falou que uma chefe dele falou isso: você prefere ser gerenciado como? Ele falou: ao final do projeto. Se você combinou comigo, você pode ter certeza que se eu falei que em 2 semanas eu te entrego, eu vou te entregar. E essas pessoas que eu faço essa leitura, eu estou tranquila. Ao final do projeto, eu vou checar e aquilo vai estar entregue a contento. Eu estou à disposição para conversa no meio do caminho, mas vamos... E isso eu tenho que ler as pessoas que trabalham comigo. As pessoas são diferentes. E é essa a grande riqueza, que se fôssemos todos iguais, né, todos gostassem do azul, a gente não teria essa diversidade no mundo. É verdade, Olha, verdade. Isa, você já está afastado um tempo da loja, da Miruane. Tá? Inclusive, eu estou falando tanto que eu vou lá essa semana, vou encomendar meu bolo e eu vou trazer para o Max, trazer para os filhos dele também, porque ele gosta. O Max é nosso diretor aqui, está gravando aqui. Ele falou: gosta do bolo? Eu falei: gosto, vou trazer para ele, levar para os filhos dele. A sua história, você já está com 77 anos e ainda continua viajando, rodando. Tá? E a minha pergunta agora é: qual a próxima história que você ainda deseja escrever? Olha, hoje eu me dou, e as minhas filhas sabem disso, eu me dou o direito de fazer aquilo que eu tenho vontade. Porque eu não sei quanto tempo me resta. E isso não significa morrer, isso significa ter condições para fazer o que deseja. Viajar, por exemplo, que é uma das coisas que eu gosto, ter amigos que a gente sai toda semana junto, e isso eu acho bastante saudável, porque como temos mais ou menos a mesma idade,
nós temos quase sempre as mesmas deficiências. Um não escuta bem, o outro esquece, e a gente leva isso tudo na brincadeira, né? E isso faz bem para a gente, né? Então, eu acho que é isso. Conscientizo bem minhas filhas que se alguém chorar quando eu me for, eu vou puxar a perna dela. Porque não é para chorar, é para sentir saudade e não falta. Quando você sente falta é porque a pessoa precisava estar ali para fazer alguma coisa. Quando você sente saudade é uma coisa boa. Então, eu me sinto realizada com tudo, pelas filhas que tenho, graças a Deus, e por eu poder fazer o que ainda consigo fazer. Repete para mim. A falta e a saudade. A definição que você deu foi maravilhosa. Você pode repetir? Eu também amei. O que é a falta? A falta é por coisas que você fazia, né? Ou manual, ou financeiramente, aquela pessoa que era dependente, ela não tem mais com quem contar. Essa falta é muito dolorosa. A saudade, não. Você pode lembrar, inclusive, em momentos bons, né? Ai, que saudade de tal pessoa. Então, isso é uma coisa boa e te fortalece, até a lembrar daquela pessoa e seguir alguns exemplos, ou não. Gravou? Eu acho que eu vou pegar essa gravação, vou transformar num livro. Estamos lançando o livro da Isa, gente, até dezembro. Até dezembro tem a biografia da Isa sendo lançada. Muita bom. Em vida, em vida. Tem muita... Nossa, quanta... Eu acho que você construiu alguns conceitos muito sólidos a partir da sua experiência de vida, lógico, das histórias que você viveu, dos livros que você leu, do que você estudou, das lembranças, dos encontros e desencontros no meio do caminho. Mas é uma história que merece ficar registrada e ser lida e ser contada para que oriente tantas pessoas no meio do caminho. Eu acho que é muito importante. Eu agradeço. E eu estou falando sério sobre o livro. Maravilhoso. Ó, nós temos... Sempre finalizo com uma pergunta que eu chamo cápsula da excelência. E aí eu defini isso. Imagine que daqui a 30 anos, uma jovem assista a este episódio. Qual princípio de excelência você gostaria de deixar para ela? Para a gente simplificar aqui, como você gostaria de ser lembrada quando você já não estiver mais aqui? Eu acho que, assim, o lado de persistir quando precisa lutar por alguma coisa e nunca desistir de que aquilo vai dar certo. Se não der desse jeito, eu mudo o jeito e o outro vai dar certo. Então, nunca desistir. A Débora falou essa semana. Tenta o plano A, se não der certo vai para o plano B, Isso. plano C, plano D. Na educação nós falamos isso. E muitas vezes as pessoas desistem antes. Tá? E eu gravei um vídeo essa semana e eu falo muito isso. A criança de hoje não é o adulto de amanhã. Se hoje ele é agitado, sapeca, dá trabalho, ele não será assim. Não é isso que o define. As circunstâncias vão levar ele. Né? Então, o seu exemplo de vida é surreal, é maravilhoso. Então, eu falei, eu vejo você, eu lembro da minha mãe. E eu falei assim, eu espero um dia trazer a minha mãe para contar a história dela aqui. E aí, Débora, quer deixar uma mensagem para a Isa? Eu quero deixar uma mensagem, sim. Eu vou me segurar, para que eu não chore. É uma mensagem de agradecimento, mas de reconhecimento à sua história. Porque a sua idade, a minha mãe é um pouco mais velha, a minha tia um pouco mais velha, e cada uma tem a sua história, a sua trajetória, e construíram coisas no meio do caminho. Mas a sua, de superação, de persistência, eu olho para você agora e penso, só tem uma frase que vai ficar na minha cabeça: desistir não é opção. E se nós guardarmos isso, cada vez que nós tropeçarmos numa pedra do caminho, que as pedras no caminho elas vão surgir, e pensar, desistir não é uma opção, então eu vou ter que passar por cima dessa pedra, eu vou ter que dar uma volta maior para transpor essa pedra, mas eu preciso transpor esse obstáculo. Então, muito obrigada pela sua generosidade em aceitar o convite, estar aqui hoje, compartilhando a sua história e com certeza inspirando tanta gente. Isso vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir, vão se inspirar e vamos escrever o seu livro. Eu é que agradeço pelo carinho de vocês e por essa oportunidade. E se alguma coisa servir para incentivar alguém,
Eu estou profundamente recompensada. Nós lhe agradecemos. E eu vou finalizar aqui. Miroane, pode me corrigir. Miriam, Rosângela e Elaine. Eliane e Eliane. São as 3 filhas. Enquanto algumas pessoas na infância diziam, esse nome não tem nada a ver com nada, e fazia sentido para ela. Então, em breve, as 3 filhas estarão aqui para continuar o legado dela. Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço. Aos vocês que estão assistindo, espero que tenha contribuído e que abracem seus pais, seus familiares, e até o próximo Excelência em Foco. Fiquem com Deus.